Nossa classe de número 30, nosso tema, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o tema geral, o tema da classe de hoje são os ciclos de milagres na Bíblia. Essa é a nossa última classe sobre esse tema, que serve como uma introdução aos milagres do nosso Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11. No versículo 5. Podemos iniciar no 4. Mateus capítulo 11, versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Vamos orar? Amado Senhor, obrigado por mais essa maravilhosa oportunidade. Queremos ter um encontro com o Senhor e esperamos que o Senhor também nos encontre por meio da sua palavra. Fala conosco, Senhor, abre os nossos olhos, chega ao nosso coração. Nós oramos desde já agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, então, nós queremos dar continuidade a essa nossa tema sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro desse tema nós chegamos àquele primeiro dos sinais, como o evangelista João se refere àquela festa em que o Senhor Jesus Cristo participou em Caná da Galileia, e lá ele transformou água em vinho. Ele disse, esse foi o primeiro dos sinais que o Senhor operou na presença dos seus discípulos, e os seus discípulos creram nele, e seus discípulos viram a sua glória, viram que ele, o nosso Senhor, é Deus e homem numa só pessoa, natureza divina e natureza humana unidas de maneira perfeita em Jesus de Nazaré. Eles viram que ele reunia céu e terra. Nessa introdução, no tema de hoje, que é o fim da nossa introdução ao nosso assunto dos milagres, nós queremos comparar os milagres realizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo com outros milagres na Bíblia. E nós queremos mostrar, através do nosso compartilhar de hoje, a superioridade do nosso Senhor. E qual que é o propósito? Como tem sido o propósito toda vez que nós reunimos para estudar a sua palavra, que os nossos olhos vejam de maneira mais clara, de maneira mais profunda, de maneira mais sólida, quão grande é o nosso Senhor, quão incomparavelmente superior Ele é, quão divino Ele é. E nossa tarefa seria simplificada se nós considerássemos que na Bíblia, ainda que assim pareça, não temos milagres espalhados do início ao fim. Na verdade, nós temos alguns ciclos da história de Deus com o seu povo, em que esses milagres, esses sinais, esses prodígios foram operados, e umas poucas pessoas. Um dos exemplos é o Moisés, na época da saída do povo de Israel lá do Egito. Outro dos exemplos é na época dos profetas Eliseu e Elias. Outro dos exemplos, é claro, na época do nosso Senhor Jesus Cristo. E outro dos exemplos é na época dos primeiros dias da igreja, dos primeiros anos da igreja. Então nós vamos comparar os milagres que o nosso Senhor Jesus Cristo fez
com esses milagres realizados nessas outras épocas e vamos, sem dúvida nenhuma, ter despertado em nós um senso de apreciação, um senso de adoração e de gratidão pela grandeza do nosso Senhor. A primeira coisa que nós queríamos chamar a atenção dos irmãos é como o Senhor Jesus Cristo fazia os milagres de maneira mais leve, de maneira mais direta, de maneira mais sublime. Nós vamos comparar então com um dos primeiros milagres mencionados na Bíblia, que foi quando o Moisés, ele cura a sua irmã Miriam. Abra sua Bíblia no livro de Números, por gentileza. Números capítulo 12. O resumo da história relatada em Números 12 é que o Moisés tomou para si uma mulher cussita, diz a nossa Bíblia. E a Miriam e o Arão, irmãos do Moisés, não gostaram dessa escolha do Moisés e o criticaram. E essa crítica deles ao Moisés não agradou ao Senhor. E como juízo da parte de Deus sobre a Miriam, ela foi tomada de lepra. E claro que Moisés, o irmão dela, queria que ela fosse curada, e ao curá-la, ele fez uma oração, que se encontra em Números capítulo 12, versículo 13. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo que a cures. E o processo de cura implicou uma defasagem entre o pedido do Moisés, a oração do Moisés e a cura. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Então nós vemos que, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, ou a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, essa cura registrada aqui no Antigo Testamento operou a purificação ou a limpeza de uma pessoa com lepra. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, iniciando no versículo 1. Ora, descendo ele do norte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Você percebeu a diferença entre Moisés rogar ao Senhor, suplicar ao Senhor, e a cura ser processada lentamente ao longo de alguns dias, e a autoridade com a qual o Senhor diz: eu quero, fica limpo. Você vê a superioridade do nosso Senhor aqui? E claro que isso também é uma mensagem para nós, é um parênteses que nós vamos fazer, lembrando que o Senhor tem o poder para nos purificar dos nossos pecados. Nós sabemos que na Bíblia a lepra é das figuras mais claras, um dos símbolos mais instrutivos a respeito do pecado. E essa palavra do nosso Senhor é tão tocante, é tão profunda, é tão necessária para todos nós. O Senhor quer perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que o Senhor não veio para nos condenar, mas Ele veio para nos salvar. E Ele pode fazer isso. E quando Ele o faz de maneira sublime. Comparando o processo de cura lá no Antigo Testamento, em que Moisés tem que rogar a Deus, com o processo aqui no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo diz: eu quero, e estende a mão e toca aquele homem e o limpa imediatamente da sua lepra, nós vemos que de fato Ele é Deus, Ele é o Senhor. Nós queremos mostrar um outro exemplo, ainda no Antigo Testamento,
agora nesse ciclo dos profetas Eliseu e Elias. Abre comigo, por gentileza. Em 2 Reis, capítulo 4, nós temos o relato de uma outra cura no Antigo Testamento, profeta Eliseu, uma viúva que recebera o profeta Eliseu na sua casa, não podia ter filhos, por profecia desse profeta ela veio a ter um filho, esse filho foi concebido, nasceu, cresceu, era já um menino e morreu repentinamente. E quando ele morreu, a viúva recorre novamente ao profeta Eliseu e o profeta se propõe a restaurar aquele menino à vida. E eu queria mostrar para os irmãos, a partir aqui da Bíblia, o processo de ressuscitação que ali ocorreu. No versículo 29 diz que o profeta mandou o seu auxiliar, o Geazi, e disse que ele deveria pôr o bordão sobre o rosto do menino. Aí o Geazi obedeceu, colocou o bordão sobre o rosto do menino e nada ocorreu. O menino não voltou à vida. Então o próprio Eliseu vai até aquele menino, no versículo 33, e olha o procedimento que ocorre. Ele fechou a porta, orou ao Senhor, subiu à cama do menino, deitou-se sobre o menino, pôs a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele a carne do menino, e a carne do menino se aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino, que espirrou 7 vezes, e então abriu os olhos. E aí o profeta restaura aquele filho à sua mãe. Muito bem, esse foi um milagre de ressurreição operado lá no Antigo Testamento por meio do ministério do profeta Eliseu. Vai comigo para o Novo Testamento. O milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, registrado no Evangelho de João, capítulo 11. Grande parte desse capítulo, ou seja, dos versículos 1 até 46, é a narrativa do milagre de ressurreição do Lázaro, operado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro fala que o Lázaro adoeceu, depois fala que o Lázaro morreu, e o Senhor Jesus Cristo fala que o Lázaro ressurgiria. Nós vamos falar das lições espirituais deste capítulo quando chegarmos nessa história ao longo do nosso estudo sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora nós queríamos chamar a atenção para esse fato. A verdade é, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro. Então, no versículo 38 diz que o Senhor foi para o túmulo, que era uma gruta, e vamos ler a partir do 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra, disse-lhe Marta, a irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aqui nós vemos aquele propósito dos sinais que o Senhor Jesus Cristo operou, para que aqueles que presenciaram aquele milagre crescem, e para que nós que ouvimos o relato desse milagre crescemos, que Jesus de fato é o Filho de Deus. E tendo dito isso, versículo 43, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Você está vendo aí a diferença entre todo aquele processo de ressurreição, lá quando foi operado pelo Eliseu no Antigo Testamento, e a sublimidade, a autoridade, a voz de comando dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como que uma demonstração de que Ele é o Senhor dos mortos
e dos vivos. E por causa disso, ele pode ressuscitar um morto como quem está fazendo uma atividade do seu cotidiano. Para o Senhor carregar um volume de um lugar para o outro, ou ordenar que aquele que estiver morto seja ressuscitado, é simplesmente a mesma coisa. Por quê? Ele é o Senhor da vida. Está vendo a diferença? Está vendo como nós devemos curvar-nos diante do Senhor? Está vendo como nós devemos crer que para Ele não há impossíveis? Para Ele não há nada demasiadamente difícil? Para Ele não há nada que esteja além da sua capacidade de fazer? Isso é muito impressionante. Vamos prosseguir um próximo exemplo. Quando nós temos um milagre realizado pelo Senhor, semelhante no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos ver como é mais glorioso. Esse milagre está relatado também no 2 Reis capítulo 4. 2 Reis 4:42. Veio um homem de Balaão Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Presta atenção no número agora, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse, como hei de eu por isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então nós vimos um milagre de multiplicação dos pães no Antigo Testamento, realizado por intermédio do profeta Eliseu. Ele, com 20 pães, alimentou 100 pessoas. Não é maravilhoso esse milagre? Agora venha comigo para o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Versículo 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. É Marcos 6, versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram, iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E saindo eles responderam, 5 pães e 2 peixes. Compara com a quantidade de pães lá no Antigo Testamento. Lá era 20, aqui era 5. Versículo 41. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães deu aos discípulos para que os distribuíssem e por todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Versículo 44. Os que comeram dos pães eram quantos? 5.000 homens. Aqui não está incluído o que provavelmente ainda tinha lá, as mulheres e crianças, e ainda sobrou. Está vendo como esse milagre feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo foi muito mais amplo, muito maior, muito mais sublime e muito mais confortador para nós que vivemos há tantas gerações depois que esse evento ocorreu, de lembrar do poder do nosso Senhor, especialmente lembrar do poder do nosso Senhor em nos suprir. É Ele quem nunca deixa faltar na nossa mesa, não só na nossa mesa, mas em todas as mesas do universo, em todas as mesas desse planeta, ao longo de tantos séculos de existência de humanidade sobre essa terra. Esse é
o nosso Senhor. Outro ponto que nós queremos mencionar é o fato de que vários dos milagres realizados no Antigo Testamento tinham um instrumento. Por exemplo, Moisés tinha sua vara. Quando Moisés abre o Mar Vermelho, ele estende aquela sua vara, aquele seu bordão, e o mar se abre. Ou naquele relato em que Moisés cura as águas amargas lá no deserto, ele lança naquelas águas amargas um galho de árvore. E quando o Elias está para partir, ele vai abrir o Rio Jordão, ele o faz com o uso do seu manto. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo efetuou aquela cura, que nós já lemos em Mateus no capítulo 8, o que ele usou como instrumento? Simplesmente o toque da sua mão. Ou, em outras ocasiões, o Senhor simplesmente pelo poder da sua palavra efetuou a cura. Lembra daqueles 10 leprosos que foram ao Senhor por cura? E o Senhor manda eles embora, e quando eles estão indo embora, eles foram curados? Esse é o nosso Senhor. Como nós deveríamos ter os olhos abertos para ver a grandeza, o poder, a sublimidade daquele a quem nós amamos, daquele a quem nós servimos, daquele a quem nós seguimos. Não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de dar mais um exemplo, e esse exemplo é uma comparação com um dos milagres feitos por Moisés e depois um dos milagres feitos por apóstolo Pedro. O milagre feito pelo Moisés, nós vamos ver que ele foi feito em nome do Senhor. Abre comigo em Êxodo capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós. Está vendo aqui o milagre fazendo, o Moisés fazendo esse milagre em nome do Senhor? Vamos agora para o livro de Atos, para o capítulo 3. Pedro e João, Atos 3:1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado a Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, respondeu: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Você viu a diferença? Outros, ao curar, curavam em nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo, ao curar, Ele mesmo curava sem recorrer ao nome do Senhor, sem recorrer nem mesmo ao Deus do céu para fazer esse milagre. Tem uma ocasião que nós lemos ali em João no capítulo 11, abre comigo por gentileza, que de fato o Senhor olha ao céu, João 11:41, quando eles retiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves.
Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. É como o Senhor dizendo: eu rogarei ao Pai por esse milagre de cura. Ao mesmo tempo, eu rogarei ao Pai como para dar um testemunho de que eu e o Pai somos um. É em meu nome que as curas são efetuadas. Então, nós vemos uma coisa maravilhosa. E claro, também uma progressão. Lá no Antigo Testamento, nós temos os milagres de uma maneira mais rudimentar, mas à medida que vai avançando o reino de Deus, e à medida que nós temos essa progressão na revelação, nós vamos ter também uma revelação mais plena de Deus aos homens. E a mais plena das revelações de Deus aos homens é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E já que nós mencionamos então essa comparação entre Antigo e Novo Testamento, no que se refere aos milagres, nós vamos ver uma coisa interessante, que os milagres do Antigo Testamento são, a grande maioria deles, mais severos. A grande maioria deles são da natureza da lei, para revelar a santidade de Deus, para revelar a lei de Deus, para revelar o ódio de Deus contra o pecado, em comparação com os milagres operados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que todos são da natureza da graça. Vamos ver alguns exemplos? Um dos exemplos que nós vamos apenas mencionar são aqueles milagres de juízos realizados por Moisés ao retirar o povo de Israel do Egito. Todos eles milagres de destruição, de morte, de juízo. Tem um em especial, está narrado em Números capítulo 16, que um grupo de pessoas se rebelou contra o Moisés. E como prova da insatisfação de Deus com a rebelião daquele povo, aqueles que contra Moisés se rebelaram e não se arrependeram, o milagre operado por Moisés foi o seguinte: fogo desceu do céu, a terra se abriu e engoliu vivos aqueles homens com seus pertences, incluindo as suas famílias, parte das suas famílias. Você está vendo a natureza severa de punição, de julgamento? Isso talvez pode ajudar você a entender um pouco melhor a natureza do Antigo Testamento, cujo principal propósito, nessa sequência de revelação progressiva, a natureza, o principal propósito é mostrar que Deus é santo, que Deus não tolera o pecado e que o pecado traz como consequência juízo e morte. Essa lição precisava ficar aprendida para que quando chegasse o Senhor Jesus Cristo, os homens, a humanidade estivesse pronta para receber a graça. Então você vai ver que no Antigo Testamento a lepra é aplicada. Aconteceu no caso da Miriam, aconteceu no caso daquele rei de Israel que entrou no templo, mas no Novo Testamento, através das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, a lepra é removida. 1 Reis 13, versículo 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele momento, naquele mesmo dia, um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou. Está vendo? Lá no Antigo Testamento é aplicada essa penalidade, a mão secou. Mas quando chegamos no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo é aquele que cura a mão ressecada. Você consegue ver a
natureza diferente dos milagres operados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse contexto nós podemos dizer que todos os milagres operados pelo nosso Senhor Jesus Cristo foram milagres da graça. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Todos os milagres são manifestações da graça de Deus. Claro que você poderia trazer à nossa memória aquele milagre em que o Senhor amaldiçoou uma figueira. E você poderia perguntar, mas onde está a graça? Você está dizendo que todos os milagres foram manifestações da graça. Não será esse amaldiçoar da figueira uma exceção? Porque o Senhor amaldiçoou a figueira e no outro dia a figueira amanheceu sequinha. Como nós mencionamos, não é o nosso propósito entrar na lição espiritual desses milagres. Nós assim o faremos, se o Senhor permitir, quando nós chegarmos na narrativa desse milagre especificamente. Mas aqui é um propósito chamar a atenção para o seguinte: você percebeu que quando o Senhor Jesus Cristo quis mostrar o caráter errado, a situação perigosa em que aquele povo se encontrava, quis mostrar que eles estavam num curso da destruição. O Senhor Jesus Cristo, querendo demonstrar isso, Ele o faz destruindo, amaldiçoando uma figueira que não tem sentimento, que não tem, não é um ser humano. Lá no Antigo Testamento, o Senhor mostrou o seu desagrado, fazendo com que a terra os engolisse vivos. Mas no Novo Testamento, veja a graça do nosso Senhor. Ele demonstra a insatisfação de Deus contra o povo de Israel numa árvore que é insensível. O que nós queremos dizer com isso? Quão cheio de graça é todos aqueles milagres operados pelo nosso Senhor no Novo Testamento. De fato, não há quem se compare com Ele. Não há quem seja superior a Ele. Não há quem seja mais sublime do que Ele. Outro aspecto interessante, que a grande maioria dos milagres operados no Antigo Testamento, eles são de natureza externa. Coisas grandiosas, abriu as águas do Mar Vermelho. Também nós temos o evento lá em Israel também, naquele rio que Josué abre o rio para que o povo passe em terra seca. Impressionante. Você tem esse abrir da terra para engolir aqueles que pecaram contra Deus e contra Moisés. Você tem o fogo que desceu do céu. Lembra quando o profeta Elias mandou descer fogo do céu e foram consumidos os soldados do rei? E também naquele exemplo em que os amigos do Daniel são lançados na fogueira e não foram queimados, nem ficou cheiro de fumaça nem fogo neles. Nós vemos então Deus mostrando quão mais forte Ele é do que os deuses das nações. Vários desses milagres operados diante das nações idólatras, que adoravam aqueles deuses falsos. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós não temos mais esse tipo de milagres grandiosos dessa forma. Por quê? Deus já está aqui conosco em Cristo Jesus. Aqui nós já temos os milagres da graça. Nós já temos o Senhor Jesus Cristo tendo assumido a forma humana. Ele assume sobre si a carne humana com a finalidade de curá-la, de restaurá-la. Agora nós vamos ver como que esses milagres grandiosos da natureza assumem um lugar subordinado e o próprio homem é agora o objeto dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem mais pompa, não tem mais grandiosidade, não tem nada
de impressionar tanto, mas tem agora um significado muito mais profundo e muito mais interno. É Jesus, o nosso Senhor, que veio para nos salvar. Veio para salvar a mim e veio para salvar a você. E veio para salvar a tantos quantos creem no nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Nesse ponto, nós não poderíamos deixar de mencionar algo que eu acho que vai agradar muitos de vocês que costumam ter certas curiosidades cristãs. Você certamente já ouviu falar do quinto evangelho, por exemplo, ou dos assim chamados evangelhos apócrifos. E claro que você já ficou com vontade de perguntar, mas o que são esses evangelhos apócrifos? E talvez alguém não teve o tempo nem a paciência de explicar para você o que são esses evangelhos apócrifos. Alguém que talvez não goste de responder perguntas e você ficou com aquela questão, mas o que são esses evangelhos? O que é o quinto evangelho? O que é o evangelho de Judas? Então, ou outros aí que eles mencionam, né? Uma coisa muito interessante, que nesses evangelhos são mencionados muitos milagres. Mas aqui é instrutivo comparar os milagres mencionados nesses evangelhos apócrifos com os milagres mencionados nos evangelhos verdadeiros, porque vai mostrar a superioridade dos milagres dos evangelhos verdadeiros. Nesses evangelhos apócrifos, os milagres são quase que a parte essencial. É um milagre relatado após o outro. E nós sabemos que eles são apócrifos, ou não são considerados canônicos, não têm o selo do Espírito Santo, por causa dessas coisas. Eles são simplesmente uma sequência de histórias, né, relacionando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que não tem uma lição espiritual junto, que não põe a centralidade na pessoa do Senhor, põe a centralidade nos milagres, a maravilhar-se por maravilhar-se. Não leva os nossos olhos para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso são falsos. E são milagres, a grande maioria deles, se não a totalidade, realizados na infância do nosso Senhor Jesus Cristo, quando na nossa Bíblia, no Evangelho real, diz que o primeiro dos sinais que o Senhor realizou foi esse da transformação da água em vinho. Então vai ficando cada vez mais claro que esses milagres relatados nos evangelhos apócrifos são falsificações. E quem já leu esses evangelhos percebe claramente a inferioridade deles em relação aos evangelhos verdadeiros. Eles não mostram os milagres como procedendo do Senhor, não mostram os milagres como engrandecendo a personalidade do Senhor, eles mostram simplesmente uma sequência de coisas desconexas, uma maravilha depois da outra. E você vai ver a diferença dentre eles e os milagres do verdadeiro Evangelho. Narrando assim, sem entrar em muitos detalhes, porque não vale a pena, né? Por exemplo, eles mostram o Senhor Jesus Cristo quando menino, um outro menino esbarrou nele, e o Senhor Jesus Cristo o amaldiçoa, de acordo com esses evangelhos falsos, né? E ele cai morto na hora. O outro menino se recusou a brincar com o nosso Senhor Jesus Cristo e ele os transforma em cabritos. O outro foi lá de acordo com a narrativa deles, né? O menino Jesus estava brincando com uma poçazinha d'água e alguém foi lá e desmanchou aquela poça e fez com que a água escorresse e secou toda ela, e o Senhor seca aquele menino com a sua palavra. Está percebendo como isso é quase uma ofensa ao caráter santo e sublime do nosso Senhor? É quase que é um atestado de inveracidade. Não é compatível com Deus, é algo vingativo, é algo mesquinho, é algo caprichoso. Não tem uma mensagem nenhuma, não somente falta uma mensagem ética, em alguns casos falta até mesmo uma mensagem moral. E isso é uma coisa muito interessante que vai chamar a atenção para a sublimidade do nosso Evangelho.
Quando você vê esses evangelhos apócrifos, você vai ver que o homem não apenas não tem capacidade de conceber um evangelho, como ele não é capaz de escrever um evangelho. E aí, quando nós lemos os nossos evangelhos, você vai ver que essa literatura vem de Deus. Quando você compara com algo escrito pelos homens, cheio de imaginação, cheio de capricho, cheio de vingança, e quando você lê a sublimidade dos evangelhos, você vai chegar à conclusão: essa é a palavra de Deus. De acordo com esses evangelhos apócrifos, a mentalidade deles, o Filho de Deus era nada mais, nada menos do que um grande mágico. E se fosse assim, ao invés de nos atrair, esse tipo de pessoa iria nos afastar e nos atemorizar. Agora, quando nós vamos aos evangelhos verdadeiros, quão maravilhoso é constatar que o nosso Senhor Jesus é Deus. Quão maravilhoso é constatar a doçura com a qual Ele se compadece das necessidades humanas. Às vezes nós pensamos: eu estou doente, ninguém se importa comigo. Estou em falta e ninguém me supre. Eu estou em necessidade e não encontro um suporte. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós vemos que Ele é aquele que olha ainda hoje para as multidões, que olha ainda hoje para nós e se compadece das nossas debilidades. Nós temos hoje no céu um sumo sacerdote fiel e cheio de misericórdia, para se compadecer das nossas fraquezas, para se compadecer da nossa escassez, para se compadecer da nossa pequenez. E hoje Ele não estende a sua mão para mostrar-se a si mesmo, para receber vã glória, para exaltar-se a si mesmo. Hoje Ele estende a sua mão para curar a nossa lepra, para sarar as nossas feridas, para mitigar a nossa sede e para terminar com a nossa fome. Esse é o nosso Senhor Jesus. Todos os milagres que Ele fez enquanto aqui nessa terra esteve foram milagres de graça. Graças a Deus por isso. Mas nós não podemos terminar o nosso compartilhar de hoje sem mencionar qual que é o maior milagre de todos. E qual que é o maior milagre de todos? O próprio Senhor Jesus. Claro que nós vamos ver a partir de agora, com alguma regularidade, a obra do Senhor Jesus Cristo, a vida dele cheia de milagres. Mas Ele mesmo, ao entrar no mundo, foi por meio de um milagre. Ao sair do mundo, foi também um milagre. Nós vamos ver então que a vida do nosso Senhor estava como que envelopada por milagres. Ele, Cristo Jesus, Deus homem. O maior milagre de todos. A lei veio para mostrar que nós somos pecadores. A graça veio para mostrar que existe uma solução para o nosso pecado. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao entrar nesse mundo, Ele entra, por um lado, Ele entra como um ser humano, como todos nós entramos, nascido de uma mulher. Por outro lado, não é como um ser humano, completamente diferente da maneira como nós nascemos, porque Ele nasceu de uma virgem. E Ele foi concebido por meio do Espírito Santo. Então, Ele traz sobre si uma humanidade e, ao mesmo tempo, traz em si mesmo a divindade. Então, é natural que esse que nasceu de maneira tão milagrosa e sobrenatural venha a ter uma vida inteira de operação de milagres sobrenaturais. E quando o Senhor Jesus Cristo deixa essa terra, nós vamos ver que Ele morreu como nós temos o potencial de morrer. Por outro lado, Ele não morreu como nós temos o potencial de morrer. Por quê? Porque no nosso caso, quando nós morremos, nós ficamos retidos pela morte.
Mas no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte não pôde reter ele. Depois do terceiro dia, o nosso Senhor Jesus se levantou para viver para sempre. O maior milagre de todos. E agora ele pode repartir conosco e com todos aqueles que creem uma vida que não morre. Ele pôde aperfeiçoar uma vida humana que não morre. E é essa vida que nós recebemos quando nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um milagre ao entrar nesse mundo, outro milagre ao sair desse mundo, e uma série de milagres enquanto ele andou nesse mundo. E esses milagres são nada mais, nada menos do que uma manifestação daquilo que ele é. Então, o surpreendente seria se ele não fizesse milagres. Não deveria nos surpreender como surpreende alguns incrédulos que o Senhor Jesus Cristo tenha feito milagres. Como hoje é a nossa última classe sobre esse tema, claro que nós queremos mencionar que existem muitas pessoas que querem, eles querem por meio do racionalismo despojar a Bíblia dos seus milagres. Tem uma ocasião muito engraçada que alguém disse que o Mar Vermelho não foi aberto pelo Moisés e eles passaram em terra seca. Eles dizem que houve uma baixa na maré tão grande que a água do mar ficou na altura dos pés, eles puderam atravessar. Eles estão despojando a Bíblia desse milagre. Mas aí alguém perguntou assim, muito bem, você está dizendo que não houve aquela separação do Mar Vermelho, que simplesmente baixou um pouquinho. Então eu te faço uma pergunta. Como você explica que, tendo o povo de Israel passado pelo Mar Vermelho, depois os exércitos do faraó e as suas carruagens morreram todos afogados naquele mesmo mar? Você está percebendo? Eles querem dizer, porque o Senhor Jesus Cristo não andou sobre as águas, ele andou na margem do mar da Galileia. Então eles tentam despojar o evangelho dos seus milagres. Mas quando eles tentam fazer isso, eles estão tentando reduzir o nosso Senhor Jesus Cristo a simplesmente um professor que ensinou coisas boas, que fez coisas boas. Mas ele é muito mais do que um professor. Ele é o Filho de Deus, cheio de poder e cheio de glória. E que escolheu manifestar esse poder e essa glória, não engrandecendo-se a si mesmo. Enquanto aqui nessa terra esteve, ele decidiu manifestar esse poder e essa glória, trazendo a cura que nós precisávamos, trazendo a verdade e trazendo a vida. E nós damos graças a Deus por isso. Na próxima oportunidade, se o Senhor permitir, nós queremos então ver algumas lições espirituais do primeiro sinal operado pelo nosso Senhor em Caná da Galileia. Então, vamos concluir hoje com uma palavra de oração.